Bom, pessoal, vamos continuando aqui com o bate-papo a respeito dos julgamentos, da regra de julgamento, da seleção, né? É muito importante o criador ele estar atento aí a quais classes existem nas exposições, para ele poder estar participando, né? Valorizando o seu exemplar, aprendendo como é que está aí o nível da criação dele em relação aos demais, aprendendo como é que coloca o peixe na exposição, qual classe, aprendendo a selecionar, né? A gente fala muito que a pessoa, quando ela começa a participar disso, muda muito a forma dele encarar a criação. Não digo no sentido de competir, mas no sentido de ver o que tem, como que tá, como é que a criação dele está em relação aos demais, né? Vai poder se atualizar com outros criadores. Isso aí é uma coisa muito importante, né? Como eu estava dizendo aqui a respeito dos peixes americanos, dos americanos, lá nos Estados Unidos eles não têm essa prática de fazer outcrossings. Eles usam muitas linhas que existem por lá, porque está dentro já do padrão americano. Então eles cruzam HB Blue com Green, com Purple. Já falei isso até num dessas videoaulas aí. Eles não costumam sair muito disso. Primeiro porque não tem conhecimento assim dessas linhas asiáticas. E segundo, que as linhas americanas são linhas já muito fechadas naquelas características. Então, com isso, se você sai disso daí, perde-se muito em relação a padrões americanos, tá? Hoje aqui no Brasil, eu, por exemplo, já fiz várias linhas asiáticas padrão americano. Leva mais tempo, um trabalho maior, você tem que selecionar. Na verdade, eu costumo falar muito que o criador, ele é o maestro da criação. Ele tem que ser o maestro, porque ele tem que saber o que ele tem que colocar, a linha que ele vai cruzar para determinada característica, as opções que ele tem na mão. Se ele não tiver na mão, quem que tem na mão, nas imediações ali, grupo de amigos. Por isso que é importante você estar aí com um grupo de criadores na sua região, porque você não vai ter aí 400 aquários, 300 aquários. Normalmente as pessoas têm 20, 10 aquários, 5 aquários, né? E você tendo essa possibilidade de ter pessoas próximas de você criando as linhas compatíveis, isso aí você ganha muita coisa. Você ganha aí uma vida útil maior na sua linhagem, né? A pessoa que compra uma linhagem, acha que aquela linhagem na consanguinidade vai durar muitos anos, não vai. É uma ou outra que dura mais um pouco, né? Tem linhagens que são mais rústicas, que elas aguentam mais a consanguinidade. Tem outras não, tem outras que já tem um fator de consanguinidade aí já alto. Então, quando você adquire, você consegue manter aquilo ali algumas gerações, depois perde. Isso é comum se você não se atenta aí aos cruzamentos que devem ser feitos, a seleção, principalmente a seleção, tá, pessoal? A seleção é muito importante, a pessoa tá ciente aí das características que ele almeja encontrar aí na sua linhagem, né? Eu digo muito que às vezes você pega numa cria 1 ou 2 exemplares, o resto você descarta. Às vezes você joga a cria inteira fora. Isso é muito comum, tá? A pessoa que não consegue descartar, ela vai falhar no processo seletivo, com certeza. Lá em casa eu tenho uma caixa d'água que eu coloco os descartes hoje. Já dei muito peixe para pessoa, já soltei em lagoa. Tem gente que joga fora o peixe, tem que joga na lata do lixo, joga na privada, dá pro cachorro, dá pro Oscar, né? Mas assim, o criador seletivo, ele tem que colocar na cabeça que ele tem que descartar, né? É aquilo que nós conversamos aí na nossa reunião que nós gravamos. O Gilmar falando, aqui em casa eu pego só os melhores. Tem gente que pega os menos piores. É uma grande diferença, né?
o ideal é o criador ser muito seletivo mesmo, pegar e colocar luz, olhar o padrão, ver o tamanho, conhecer a linhagem. Quanto mais familiarizado com a linhagem ele for, mais tempo ele economiza, mais espaço ele economiza, porque ele vai enxergar os potenciais peixes show mais cedo, né? Ele vai saber que determinado peixinho com pouca idade tem um potencial grande, já aquele ali já não tem. Aqui em casa eu faço uma seleção, eu vejo a cria crescendo, aqueles que estão pequenininhos já tiro, os tortinhos já tiro, os que tem defeito de corpo, eu já tiro assim, os peixinhos já novos, para não tomar aí espaço, comida dos outros que tem potencial, tá? Quando a gente fala aí das regras de julgamento, a gente fala aí na cor, as cores de corpo, né? Eu comecei falando sobre essas regras, e a gente tem que se atentar não somente à cor das nadadeiras, né? A gente tem a nadadeira dorsal, a nadadeira caudal, hoje tem as peitorais coloridas, né? A peitoral colorida, ela não tira ponto aí, nem ganha ponto na regra americana, tá? Mas eu gosto muito da peitoral colorida. Então, por exemplo, se eu tiver um full head com a nadadeira vermelha, pra mim, excelente. É esse que eu quero. Apesar de que isso aí na exposição, só no caso de um desempate, assim, os peixes muito iguais, os asiáticos, eu sei que eles fazem isso. Eles olham as nadadeiras. Até o gonopode, às vezes, né? O Moscou, por exemplo, ele tem que estar todo fechado da cor, o corpo todo. Full head, o corpo todo. Eu falei das classes de cor, né, americanas, tem o green, o blue, o purple. Lá Moscou não entra em exposição. Lá nos Estados Unidos eles são muito criteriosos. Se o peixe é azul e ele fica verde, desclassificado. No Brasil não, a gente tem a classe Moscou e que a gente está mais assim, mais atento a isso. Então aqui a gente não desclassifica, a gente muda o peixe de classe. Se ele foi colocado como Moscow Blue e na hora ele parece um verde, ele vai concorrendo verde, tá? Lá nos Estados Unidos não, se pôs Moscow Blue, ele ficou verde, é desclassificado. Então os Moscows eles foram discriminados aí. Eles não colocam os Moscows nas classes mais, eles criam mais os peixes deles mesmos, que são os blues, os greens americanos, né? E estão cruzando muito peixe com Moscou. Lá eles têm um Moscou quase que um green com características de Moscou, mas que não perde tanta cor. Então, não chega a ser um Moscou, porque alguns têm aquelas manchas, né? Chamam de full green. Tem aquelas manchas laranja no corpo. Na minha opinião, são peixes inferiores aos Moscous em cor, porque eles têm infiltrações de cores provenientes das linhas americanas. Mas assim, o ideal é unificar isso aí, porque o green, o full green, quanto mais cor tiver o green, quanto mais verde ele tiver, melhor. Então vamos supor, você cria só verdes. Quanto mais o verde invadir para dentro do corpo, melhor. Um 3/4 verde, por exemplo, HB Green. Ele tem a cauda azul, o corpo preto, 3/4, e a cabeça dele, se for verde, melhor ainda. 3/4 red, 3/4 vermelho. Hoje a gente já vê aí os peixes com a cauda vermelha, corpo preto e a cabeça vermelha. Isso aí ele ganha ponto em relação às cores no corpo dele, né? Se você pegar um 3/4 vermelho, um com a cabeça green, vermelha, o outro com a cabeça grey, tiver com a cabeça vermelha vai ganhar mais ponto. Isso é fato, tá? Então os americanos já estão fazendo isso aí, já estão espertos. Você vê que até alguns asiáticos já criam HB Red. O Joey Puta aí, ele coloca muito HB Red com a cabeça vermelha. Isso aí é baseado na regra americana. Ele sabe que esse peixe tem valorização lá nos Estados Unidos, né? Então,
Até os asiáticos ficam atentos a esses padrões americanos, porque ele sabe que o peixe dele vai ter valor lá, ele quer vender o peixe. Então, se ele quer um HB Red estilo americano, melhor que os americanos vão comprar dele. A gente adotou aí as regras IFGA, não foi à toa. Nossos peixes hoje, eles são valorizados no mundo inteiro. Meu peixe que concorre no WGA, que ele vai ser valorizado lá. Tanto é que eu já cansei de mandar peixe para os Estados Unidos. Então o que adianta você ter um peixe que só você que gosta, como era nos anos 70? Aí nós entramos com as regras e aqueles que não conseguiram acompanhar a falta de capacidade e competência tentaram nos desqualificar nas regras, que eram regras bizonhas, falavam que eram regras que não tinham a ver com a criação. Quer dizer, a pessoa não era competente para fazer aquilo ali, então eu queria desclassificar a regra, que é uma coisa universal hoje aí no mundo dos guppies, né? Você tem regras aí, regras asiáticas, regras... E os guppies hoje eles têm uma infinidade de genes que você pode estar brincando aí, fazendo os seus cruzamentos, mantendo a linhagem. Eu aconselho as pessoas a primeiro a manter uma linhagem, para depois tentar brincar com ela, né? Eu hoje estou nessa fase aqui, pessoal, mas eu criei guppy desde criança, então eu já fiz experiência de tudo quanto é tipo de cruzamento aí nesses últimos anos. Eu tenho linhagens, assim, eu tenho mais de 100 linhagens na minha estufa desde 1998 e brincando de cruzar desde essa época. Fui criticado aí bastante aí, até atualmente sou criticado, mas as pessoas estão enxergando que eu desvencilhei aí os segredos, né, da genética, e estou passando aí para vocês exatamente por conta dessas brincadeiras aí que eu fiz e faço constantemente, né? Sempre visando um peixe num padrão aceitável para exposição, tá, pessoal? A gente não adequa a regra à nossa criação, é o contrário. A criação nossa tem que se adequar à regra, seja ela WGA, seja dela IFGA, né? WGA é mais aberto, né? Depois eu vou falar um pouco das diferenças, tá? A regra WGA ela é mais aberta porque ela tem que aceitar regras de diversas associações no mundo, né? Então a regra WGA, por exemplo, não existe dorsal na cor da caudal. Porém, se o peixe estiver na mesma tonalidade, com certeza ele tem aí uma diferenciação. Se estiver concorrendo dois peixes aí com a mesma pontuação e o outro lá tiver a dorsal combinando, com certeza esse peixe vai levar, né? Hoje na WGA você faz tudo com a tabela de pontuação. Que tem a tabela também na IFGA, mas lá os juízes são tão treinados que eles conseguem, através do processo comparativo, eles conseguem escolher ali os melhores, classificar os piores. O peixe normalmente ele tem que ter 60% dos pontos para competir, né? A gente já viu várias vezes peixe sendo desclassificado aqui no Brasil porque não tinha essa pontuação de 60%. Às vezes o criador ele fica puto lá, fica com raiva. Pô, mas meu peixe nem foi julgado. Mas o peixe dele, se for colocar na pontuação na planilha, ele não consegue 60 pontos num total de 100. Então esse peixe aí automaticamente sai, ele não é julgado. Se você tem um peixe na classe vermelha, o peixe tá laranja, na minha concepção esse peixe já perdeu muito ponto, porque a classe é vermelha, o peixe é laranja, então tem que estar na classe laranja, não é na classe vermelha. Esse é o meu ponto de vista de juiz, tá? Então aí cada um tenta fazer da sua forma, mas na hora que cai na mão do juiz, se não for criterioso o criador, toma bomba, né? Então ele muitas vezes até criterioso, mas aí peca
com relação aí à iluminação, né? Eu falei para vocês, a iluminação é importante na hora de você estar selecionando, né? Os peixes WGA, a gente vê algumas discrepâncias, assim. Por exemplo, nesse último mundial ganhou um peixe com a espada inferior. Para mim não ganharia. Foi apertado. Ele teve 6 votos a favor e 5 contras. Então, eu mesmo fui contra aquele peixe ganhar. É o peixe bottom sword tail, o peixe pequeno. Na minha opinião, esse peixe não ficaria em primeiro lugar. Mas existe aí toda uma gama de juízes diferentes de vários continentes, exatamente para que a maioria consiga escolher o melhor da exposição, né? Como eu disse para vocês, o critério aqui no Brasil é muito pelo tamanho. O peixe, ele tem que ter tamanho, mas só tamanho também não adianta. Ele tem que ter proporção, ele tem que ter cor. Nessa última exposição nós vimos alguns asiáticos lá imensos, mas os peixes, eles tinham um corpo aí gigante, a cauda de 1 centímetro, um corpo de 3 centímetros. Então não adianta. Até do criador que me criticou. Então não adianta você colocar um peixe gigante achando que vai ganhar só porque o seu peixe é grande, mas ele não tem proporção, não tem cor, não tem dorsal. O peixe, ele tem que ser completo, pessoal. O peixe, ele tem que ter as características todas. A gente avalia cor, tamanho e proporção de nadadeiras, de corpo e de dorsal, de corpo e de caudal, tá? Basicamente é isso. Na IFGA a gente tem um gráfico. Na horizontal a gente tem cor, tamanho e proporção, e na horizontal a gente tem dorsal, corpo e caudal. Isso aí a gente avalia cada item em cada uma dessas características. A gente olha o tamanho da dorsal, proporção da dorsal, coloração da dorsal, tamanho da caudal. Aí vai, caudal, corpo, né? A gente tem aí, eu vou mostrar pra vocês aí o cartãozinho com isso daí, tá? E não se difere isso aí na Ásia, é a mesma coisa. Na Ásia eles fazem também lá, a forma deles de julgamento é diferente lá. Eles gostam muito de Ralph Moons. Tem, na Malásia, por exemplo, é muito parecido com os Estados Unidos, assim, os peixes são mais delta, não tem Big Ears na Malásia, só na Tailândia. Então na Ásia a gente tem diferentes formas de julgamento, tá? Na China, em Taipei é de uma forma. Então assim, existem variações. E a WGA tá aí para juntar isso aí. No início da WGA foi uma dificuldade danada conseguir uma regra única aí. Mas a planilha serve para isso. Os peixes são todos planilhados e normalmente se julga todos os peixes na exposição. Nesse último mundial nós julgamos os melhores peixes. O que foi feito? Foi feito uma pré-seleção. Os juízes escolhiam os 3 melhores peixes em cada classe. Aí a gente colocava um adesivo. O meu adesivo era azul, do outro era branco, do outro era vermelho. Aí a gente adesivava o aquário com uma bolinha azul, bolinha vermelha. Aí olhava quais peixes foram mais escolhidos. Por exemplo, esse peixe aqui teve 5 adesivos, outro teve 3, outro teve 1, outro teve 1. Então pega os 3 melhores. Dos 3 melhores, depois a gente pontua. E isso diminuiu muito o trabalho. Então houve uma mescla aí de FGA com WGA, porque FGA é feito por esse processo empírico e WGA é o processo gráfico. Então assim, nós adotamos isso aí nos Estados Unidos e foi ótimo, porque o julgamento eu fiz, por exemplo, fui o segundo juiz a terminar. Eu fiz nós julgamos em torno de 600 peixes eu julguei em 1h30. Teve gente que julgou em 2 horas e meia. Então,
E houve também lá um programa. Esse programa foi feito por um alemão. Quero ver se a gente faz aqui no Brasil também. E instalamos no tablet de cada juiz e a gente fazia o julgamento pelo tablet, apertando lá o gráficozinho, dando a pontuação, depois mandava. Ele fez um servidor. O servidor era o computador lá central, ali dentro, uma rede interna, né? Com isso a gente conseguiu julgar os peixes rapidinho e ter o resultado assim, muito rápido, né? A gente pretende fazer isso aqui no Brasil. E o CCG hoje, ele está aí imbuído numa confederação aí, o CAB, né, que a gente fala, que é a grande União da Confederação de Jacarismo Brasileira, que a gente vai ter assim, a gente vai ter outros tipos de peixe, como a gente tem, né, o beta, o killifish, e a tendência é cada vez aumentar o número de peixes na exposição. A gente tem que estar cada vez mais se aprimorando aí, porque senão a gente vai ficar aí 2, 3 dias só no julgamento, né? Então, a nossa associação hoje, ela adota regras internacionais para todos eles, tá certo? No beta, por exemplo, a gente tem a regra internacional, não é a regra brasileira. Então, o beta brasileiro, dentro da nossa associação, ele é valorizado no mundo inteiro. Não adianta você ter um beta, na minha opinião, uma regra brasileira, que lá fora o peixe não tem valor nenhum. Hoje a gente está vendo que o grande caminho é a exportação para tudo. Então a gente tem um comércio interno, que é grande, gigantesco, mas tem um comércio externo que pode ser muito mais rentável. Um beta de qualidade, ele pode ser vendido aí por 200, 300, 400 dólares. Em compensação, um betazinho aí bom aqui no Brasil, ele é vendido aqui no Muriaé R$1,25. Então aí é que tá, pessoal. Eu tô dando essa ordem de grandeza aí no beta, porque a gente vê que o beta tá caminhando para isso aqui. Nós estamos caminhando para isso aqui. Então, adotamos as regras internacionais aqui na nossa associação, na confederação, exatamente pelo fato de querermos ter peixes internacionais criados, padrão internacional criado no Brasil, para ser um grande exportador de peixes ornamentais. É isso que é o caminho. A gente pretende não só vender no Brasil, mas vender lá fora peixes, os melhores peixes do mundo. Para isso a gente tem que ter um padrão internacional, para começar. E os juízes têm que estar atentos a isso, tanto de beta, como de killifish, como de gupo, como de disco, de bandeira, de espada, de molinésia. Hoje os espadas brasileiros aí, com o Elzio à frente dos espadas brasileiros, hoje estão de igual para igual com os melhores do mundo também, graças ao nosso amigo Elzio de Maceió, que hoje tem aí um plantel de espadas que ninguém tem no mundo. Eu comparo muito. A minha estufa no grupo de genética, de genes, ela é uma estufa que, assim, já falei, ela tem genes aí concentrados ali que ninguém tem. O Elzio nos espadas é a mesma coisa. Se ele tiver lá faltando 1 ou 2 tipos de genes diferentes, é muito. Ele tem tudo. Então a gente quer tudo, assim, quer criadores igual o Elzio no espada, no molinésia, no platino, no killifish, no disco, né? E para isso a gente tem que ter regras, né? Porque o grau de competição vai ser tão alto que, se não tiver uma regra, a coisa desbandeira, né? As pessoas vão discutir com o juiz, por que isso aqui ganhou, porque eu acho melhor. Não é, o juiz não tem que achar nada pessoal, opinião pessoal do juiz. A opinião dele é baseada na regra. Esse peixe ganhou, mas às vezes o peixe que ganha, isso aconteceu no Mundial, às vezes o peixe que ganha não é o peixe que vamos supor, eu quero um peixe para me comprar no leilão. Eu adquiri peixes lá que ficaram em terceiro lugar, segundo lugar, não foi classificado, mas são peixes que têm um potencial genético grande para reprodução. Então, muitas vezes, assim, até uma coisa que a gente questiona muito aqui,
No cavalo, por exemplo, se escolhe um exemplar melhor para reprodução, nos cães, mas nos peixes nem sempre, nos grupos nem sempre são assim. Muitas vezes o peixe que ganha a competição já é um peixe mais velho, é um peixe que ele tem o potencial para ser o reprodutor, mas já passou da idade de reprodução, muitas vezes é um híbrido. Então é um peixe que, se você for cruzar, não sai nada, acontece muito isso. Os peixes são colocados híbridos exatamente pelo tamanho, pela robustez do peixe, pela vivacidade do peixe. Então, muitos criadores colocam peixes híbridos, que são peixes bons, mas para show, não para peixe, para reprodução, né? Porque a gente faz assim os cruzamentos, mas a gente sabe o que foi feito. Então, quando você pega um peixe já que vem com um fator fator híbrido muito alto, se você não sabe o que foi feito, você se perde, né? Por isso que é importante você conhecer de quem você comprou. Muitas vezes o peixe vai a leilão, esse peixe é adquirido na exposição. Lá no Mundial mesmo, adquiri alguns peixes na exposição. Eu tenho um e-mail de todo mundo dos peixes que eu comprei, e eu dei sorte. Eu consegui bons exemplares. Hoje eu estou com exemplares aí do Mundial aqui em Belo Horizonte, o Mário. São exemplares que já estão aí na estufa e já estão competindo. Ganhei vários prêmios com as fêmeas de mosaico que eu trouxe dos Estados Unidos. Minhas fêmeas de mosaico, na classe tanque e na classe individual, elas foram muito bem. Peixes que vieram da China. Então, já os machos, eles têm a dorsal um pouco clara para o padrão nosso. Então, nem coloquei em exposição. Aliás, coloquei um. Estava com a dorsal mais combinando. Ele foi até bem na competição. Mas assim, eu já vi que é uma linhagem que eu tenho que trabalhar. É uma linhagem que lá na China, ela está no padrão deles, mas não está no padrão nosso aqui. Ela tem que melhorar determinadas características. Então, o criador, quando ele adquire aí determinada linhagem, ele tem que saber que aquela linhagem tem determinadas características que tem que ser trabalhadas. Lá fora, ele pode ter até assim, no país de origem, ele pode ser até um bom peixe, mas aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na WGA, esse peixe, ele peca em algumas coisas e você tem que colocar o peixe num jeito. Então, para isso existem os cruzamentos que algumas pessoas criticam. Você desculpa estar rindo aí, mas é uma coisa que é tão lógica e tão assim básica, que a pessoa tem que entender de cruzamento. Mas é isso aí, pessoal. Hoje nós já falamos muito. Devo dividir esse vídeo aí em 2 ou 3, senão vai ficar muito cansativo. Eu tô aproveitando aí o tempo que eu tenho aqui dirigindo. O celular já tá até acabando a bateria, mas faz parte aí do aprendizado. Quem tiver paciência, tiver tempo aí para escutar, ó, isso aqui pode estar assimilando bastante coisa aí interessante, né? Eu tô me abrindo aqui com vocês e pretendo falar mais coisas assim mais para frente. Na hora que acabar os assuntos, aí eu vou falar características de determinadas linhagens. Por exemplo, vou pegar aí um peixe que eu crio, um mosaico Big Ear, um exemplo, e futuramente vou falar sobre ele, né? Como é que isso aí foi trabalhado, como é que consegui manter determinadas características, o que a pessoa tem que se atentar para selecionar essa linhagem. Eu vou entrar em detalhes de linhagens mais para frente que eu já criei, tá? Eu já falei aqui com os snakes, que são peixes mais tardios. Então, a pessoa que cria snake para exposição, o peixe entra com 11 meses. Tem gente que quer o snake para vender comercialmente. Não é bom, porque o peixe ele demora muito para crescer. Então, assim, alguns amigos meus que tem esse comércio aí, eles pedem até dicas. Que linhagem que a gente vai criar aí, que é um peixe que cresce rápido. Então, existe isso, tá, pessoal? Peixe para show, tem peixe que é mais voltado para show, tem peixe lá na minha estufa que pra mim não tem preço, mas é peixe que não entra em exposição. Mas são as chaves.
recessivas. São peixes pequenos, são peixes que têm determinadas cores, mas são peixes que são essenciais para determinadas linhagens sobreviverem bastante tempo, né? No início a gente descartava eles e perdia essas linhagens. Aí a gente já sabe que esses peixes aí, o exemplo é um blau, né? O blau não é um peixe bonito, é um peixe pequeno normalmente. Quem tem um blau grande, assim, com características gigantes de nadadeiras, ele consegue colocar isso em tudo, quase, né? É a chave. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Eu vou estar... Esse vídeo vai estar sendo colocado aí de 2, de 3 vezes, porque senão vai ficar muito cansativo. Eu devo estar falando aqui, tem quase meia hora. Vou dividir o vídeo, né? Então até a próxima aí. Curta o meu canal e boa sorte, boa criação para todos.